Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos de volta neste canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando no dia 22 de fevereiro de 2026, a lição de número 8 do primeiro trimestre de 2026. Neste trimestre, estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E a lição de número 8 tem como título O Deus Espírito Santo. Nós aprendemos sobre a Trindade de forma introdutória na primeira aula, depois aprendemos sobre o Deus Pai, depois sobre o Deus Filho e agora falaremos sobre o Deus Espírito Santo. Temos, após esta lição, mais 4 lições que tratarão sobre o Espírito Santo. Na lição número 9, Espírito Santo, o Regenerador. Na lição 10, estudaremos sobre Espírito Santo, o Capacitador. Na lição 11 e 12, vamos aprender sobre a sua relação com o Pai e com o Filho. Lição 11, o Pai e o Espírito. Lição 12, o Filho e o Espírito. Portanto, agora falaremos sobre paracletologia ou pneumatologia, como alguns chamam também, a doutrina sobre o Espírito Santo. É claro, nós temos no nosso canal muitas lições que tratam deste mesmo assunto. Você, meu caro professor e aluno, pode procurar em nosso canal. Nós vamos deixar aqui o link de algumas lições que tratam sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo. Lições que podem ampliar ainda mais o vosso conhecimento para que você possa lecionar uma boa aula, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. Neste momento também, nós queremos pedir a você, desde já, que você deixe o seu like. Não se esqueça, deixe o seu like e também compartilhe esta aula com outros professores e alunos, meu caro professor e aluno da Escola Dominical que me ouve neste momento. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos abençoe na exposição desta aula? Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente e que teus servos possam receber a tua palavra, guardar, praticar e ensinar com fidelidade. Esta é a nossa oração sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então começar, irmãos, a nossa aula. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero te fazer um convite. O convite que fiz na semana passada, faço esse convite novamente. Nos dias 27 e 28 de fevereiro, em nossa igreja, na Assembleia de Deus de Colubandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva, nós estaremos realizando o segundo simpósio geral da EBD Adcol. Por que simpósio geral? Porque nós queremos reunir nesse dia todos os superintendentes e professores e também alunos da escola dominical do nosso campo. E, é claro, este evento é aberto para quem quiser participar. Se você pertence a outra igreja, venha participar conosco. Dia 27 e dia 28 de fevereiro, nós temos aqui os temas que serão abordados. No primeiro dia, sexta-feira, falaremos sobre a importância da EBD na formação da identidade para a eternidade, porque o nosso tema é identidade para a eternidade. Depois, no dia seguinte, pela manhã, sábado, às 9 horas, estaremos falando sobre inteligência artificial como ferramenta a serviço da EBD. E neste mesmo dia, às 19 horas, estaremos encerrando este simpósio com fóruns por classes de EBD, ou seja, estaremos dividindo os professores por classe. Por exemplo, estaremos conversando separadamente com os professores da classe dos jovens e adolescentes. Estaremos também conversando apenas com os professores das classes infantis. Estaremos também conversando com professores da classe de adulto, ou seja, acontecerá fóruns nos moldes de uma EBD. Nós estaremos fazendo um primeiro encontro e aí dividiremos as pessoas em classes e assim haverá discussões em classes. Muito interessante esta forma de aprendizado, porque assim alcançamos a todos e permitimos que os professores possam
dialogar com os mediadores que estarão nestas salas para conduzir o debate. No ano de 2024 foi uma atividade maravilhosa. Nós até elaboramos um relatório de 19 páginas relatando o que aconteceu durante o evento e o que aconteceu também nos fóruns. Portanto, eu quero contar com a tua presença, meu caro professor e aluno da Escola Dominical que nos ouve neste momento. O convite está feito, dia 27 e 28, na Assembleia de Deus de Culubandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva, segundo simpósio geral da EBD. Dito isso, nós queremos agora ir para a nossa lição e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no versículo muito conhecido, que mostra para nós a Trindade, porque este versículo é o Senhor Jesus Cristo dizendo que vai rogar ao Pai para enviar outro Consolador. Temos então neste versículo 3 pessoas. Este versículo diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16, repetindo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo 16. Vamos então à nossa verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Repetindo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo 25 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vô-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Palavras do Senhor Jesus Cristo, registrada pelo apóstolo João. Prosseguindo, vamos aos objetivos da lição. Primeiro objetivo, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Segundo objetivo, evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. Terceiro e último objetivo, ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Temos, portanto, nessa lição a base da doutrina sobre o Espírito Santo, a sua personalidade, a sua divindade e as suas obras, ou, como diz o nosso comentarista, as suas principais obras. Vamos, portanto, à nossa introdução, e é sempre bom ter à sua mão uma canetinha, ter a revista da Escola Dominical nas mãos e um exemplar da Palavra de Deus bem próximo de você, para que você possa estudar e assim aprender, meu amado professor e aluno da Escola Dominical, com a revista e com a Palavra de Deus, e fazendo suas devidas anotações e destaques em sua revista, para que você, na hora da argumentação, possa focar naquilo que realmente chama mais a atenção do aluno e traz
luz sobre alguma coisa que estava um pouco obscura. É importante então ter a canetinha nas mãos para ir anotando, escrevendo, acrescentando versículos, anotando o significado de palavras, porque isso ajuda na hora da exposição. Vamos então à nossa introdução. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Nós temos um grupo religioso que diz que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, tirando do Espírito Santo a sua personalidade. Mas o Espírito Santo não é somente uma força ativa, ele não é uma força impessoal, ele é uma pessoa. É isso que a Bíblia revela para nós. Continuando a leitura, ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. É o que lemos na nossa leitura bíblica em classe. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Primeiro tópico da lição, a pessoa do Espírito Santo. Lembre-se, uma pessoa tem sentimentos, uma pessoa tem vontade, uma pessoa age com seu intelecto. Ao analisarmos a palavra de Deus, nós vemos que o Espírito Santo ele tem sentimentos, ele tem vontade e ele age com o intelecto. Portanto, ele é uma pessoa e não uma força impessoal, como alguns querem fazer com que os incautos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus de fato, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, acreditem. Portanto, meus amados irmãos, vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Então, meus amados irmãos, diante de tudo isso que foi falado pelo nosso comentarista, fica claro e evidente que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e que ele é Deus. Aqui nós já vemos nas palavras do nosso comentarista que ele age como Deus. Quando o comentarista diz, ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina, nós vemos o comentarista então já mostrando a sua divindade. Ele é uma pessoa, sim, mas uma pessoa divina, uma pessoa que faz parte da Trindade divina e que tem funções específicas e que tem atuações específicas, o que mostra a sua personalidade e autonomia, ações próprias do Espírito Santo são registradas nas Escrituras Sagradas. É ele quem capacita o crente. Foi ele quem separou os primeiros apóstolos. Diz lá em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, você deve se lembrar desse texto, fala, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Foi ele quem agiu de forma poderosa nos primeiros dias da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, de modo que o livro de Atos dos Apóstolos é chamado por alguns estudiosos de Atos do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo subtópico do primeiro tópico,
pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias. Aqui são citadas algumas heresias. Por exemplo, o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. Então, em momentos Deus se revela como Pai, em momentos como Filho, em momentos como Espírito Santo, ele vai assumindo formas diferenciadas, mas é uma só pessoa. Não, são três pessoas distintas, como vemos na palavra de Deus, como vimos no texto áureo desta lição. Segunda heresia citada pelo nosso comentarista, o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito Santo, é mais uma heresia histórica que persiste até os nossos dias. E temos também os pneumatômacos, que negam a deidade ou divindade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Terceiro subtópico do primeiro tópico, o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador é tradução do grego parácletos, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda advogado, que intercede e defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo parácletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Portanto, se temos hoje a presença de Deus na nossa vida, é porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele é o Consolador prometido. Ele é o outro Consolador. É Jesus dizendo, eu vim vos consolar, mas também virá outro Consolador para que fique convosco. Era uma palavra de conforto para os discípulos que durante 3 anos e meio viram Jesus fazer milagres, viram Jesus ressuscitar mortos. E agora, em João capítulo 14, ele inicia dizendo que vai para o Pai. E então, no versículo 16, ele conforta os seus discípulos dizendo, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador. Prosseguindo, vamos à sinopse da primeira parte da lição. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina. Repetindo, o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina. Segundo tópico da lição, a divindade do Espírito Santo. Primeiro subtópico do segundo tópico, o debate filioque. A expressão latina filioque significa e do filho. Foi inserida no credo niceno-constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Está na Nova Almeida atualizada assim este versículo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito
de seu Filho. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos. Em 381 d.C., após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratifica, que confirma as Escrituras e professa a fé no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Note que, como todas as heresias, os debates e discussões, eles ressurgem durante a trajetória da igreja, mas nós ficamos com o que diz a palavra de Deus. O Espírito Santo é Senhor, como o Pai e o Filho são. Vamos então ao segundo subtópico do segundo tópico, os atributos divinos do Espírito. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Consolador, tem pleno poder sobre todas as coisas. Onisciência, não existe nada além do seu conhecimento. Onipresença, não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Eternidade, ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Portanto, irmãos, qual a conclusão que se chega? Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Terceiro subtópico do segundo tópico, os símbolos do Espírito Santo. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo, simboliza pureza, a presença e o poder de Deus. Água, o Espírito flui da palavra como águas vivas que refrigeram o crente e o revestem de poder. Vento se refere à natureza invisível do Espírito. No Pentecostes, é representado pelo som como de um vento. Depois nós temos óleo, usado para a luz, e a unção simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. Pomba, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, é símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo nos ajudam a entender, portanto, a sua ação, o seu agir e quem realmente ele é e quais são as suas funções específicas na Santíssima Trindade. Chegamos, portanto, à segunda sinopse da nossa lição. A divindade do Espírito é confirmada por seus atributos e símbolos revelados na Bíblia. Repetindo, a divindade do Espírito Santo é confirmada por seus atributos e símbolos revelados na Bíblia. Vamos então à última parte da lição, último tópico da lição, as obras do Espírito Santo. É claro que falaremos de principalmente 3 obras, mas muitas são as obras do Espírito Santo e nós veremos nas lições posteriores. O Espírito Santo e a encarnação é o primeiro subtópico do terceiro tópico. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como o agente divino na concepção de Jesus. Está assim escrito: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer
será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Isso já foi estudado em lições anteriores, não faremos comentário a respeito disso. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai. E ele é filho do Pai eterno. Esta expressão, gerado na eternidade, irmãos, ela é imprópria. Porque se falarmos que Jesus foi gerado na eternidade, ele não é eterno. Jesus não foi gerado, ele é eterno. Em lições anteriores, na primeira e na segunda lição, nós fomos muito claros concernente a essa geração. Se nós reforçarmos muito isso, irmãos, nós transmitiremos a ideia de que Jesus não é Deus como o Pai. E não é isso que a Bíblia traz para nós. A expressão "tu és meu filho, hoje te gerei" nada tem a ver com formação ou com geração, mas era uma expressão usada quando um rei assumia o trono. E nós vimos aqui em lições anteriores que esta expressão no Salmo 2:7, Atos 13, 33 e 34, Hebreus capítulo 1, versículo 5 e Hebreus 5:5 se relaciona à ressurreição e ao momento em que Jesus Cristo assumiu novamente o seu trono de glória. Continuando a nossa leitura, o evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito realiza o milagre da concepção. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Tanto que gerou em Maria um ser sem pecado. Ora, meus amados irmãos, sem pecado somente Deus. Portanto, o Espírito Santo e o Pai cooperaram juntos para que o Filho fosse encarnado, ou seja, para que ele assumisse a condição de homem, porque, na verdade, Jesus Cristo existe de eternidade a eternidade, ele é Senhor, ele nunca foi gerado ou criado, mas ele é Deus como Pai e o Espírito são. O Espírito Santo e a ressurreição é o segundo subtópico do terceiro tópico. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. O próprio Jesus Cristo disse em João capítulo 11, versículo 25, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E o Espírito é o agente vivificador. Romanos capítulo 8, versículo 11, assim escreveu o apóstolo Paulo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ora, o Espírito Santo agiu na ressurreição de Jesus. Continuando o versículo, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que este mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A atuação do Espírito nessa obra comprova sua plena divindade. Terceiro subtópico do terceiro tópico, o Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões, uma posicional, no momento da conversão, e outra progressiva, como processo contínuo de transformação. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito, e adverte: não entristeçais o espírito. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação
permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade ou divindade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Nosso comentarista reforça a cada final de subtópico que o Espírito Santo é Deus, que o que ele traz para nós atesta, comprova, ratifica a divindade do Espírito Santo, porque verdadeiramente nós temos em nós o Deus Espírito Santo, que é o título da nossa lição. Sinopse da última parte da lição: as obras do Espírito, encarnação, ressurreição e santificação, revelam seu poder e atuação contínua na vida da igreja. Repetindo, as obras do Espírito Santo, encarnação, ressurreição e santificação, revelam seu poder e atuação contínua na vida da igreja. Chegamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Amém. Terminamos esta aula convidando você para a 9ª lição do primeiro trimestre de 2026. Lição na qual continuaremos falando sobre pneumatologia ou paracletologia. O título é Espírito Santo, o Regenerador. E eu quero contar com a tua presença aqui na próxima semana, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Essa lição será estudada no dia 22 de fevereiro de 2026. E nós queremos convidar você mais uma vez para o evento que teremos em nossa igreja, segundo Simpósio Geral da EBD Adcol, nos dias 27 e 28 de fevereiro. Conto com a tua presença, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Aqui nos despedimos de você, agradecendo pela sua atenção, agradecendo por você estar assistindo o nosso vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe esta aula com outros professores e continue orando por nós para que possamos continuar esse tão maravilhoso trabalho de trazer para você um comentário da lição, percorrer toda a lição, todas as palavras da lição, para que possamos extrair o máximo do material que nós temos. A revista da Escola Bíblica Dominical que nós temos em nossas mãos. Precisamos valorizar este material, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.